saúde. Nesse momento, tenho o privilégio de receber Diego Wildberg, afinal, falar sobre saúde mental, falar sobre varejo, tendência, sobretudo, a qualidade de vida do teu colaborador. A empresa funciona bem, desde que também o teu funcionário esteja muito bem, esteja saudável. Falar sobre qualidade de vida é, sobretudo, falar sobre ambiente de qualidade. Inicialmente, um forte abraço, bem-vindo nesse momento. Bom dia. Obrigado, Danilo, obrigado por estar aqui, obrigado para você que está em casa assistindo a gente, é um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho desse assunto que vem chamando a atenção de muita gente aí na última semana, né? Quando a gente fala de tendências, acredito que na NRF Nova York foi muito falado sobre essa questão de saúde, como que a tecnologia vem, né, para ajudar dentro desses cenários aí, principalmente quando a gente fala aí de inteligência artificial e tudo que ela pode promover, né, como facilidades dentro do mundo da saúde. E o varejo vem aí, com certeza, né, se beneficiando dessa área, desse setor, levando aí mais saúde e qualidade de vida para os seus colaboradores. Afinal de contas, quando você tem um colaborador saudável, quando você tem um colaborador com a saúde mental em dia, por assim dizer, né, ele fica mais tempo na empresa, ele engaja mais tempo na empresa e isso, no final das contas, é mais lucro para a empresa também. A gente bem sabe que hoje a gente tem a questão do absenteísmo e presenteísmo que geram custos enormes para a empresa, porque são aqueles funcionários que não estão rendendo, né? E o pior de tudo, o turnover, né? Que é a taxa de troca de funcionários dentro da empresa, de demissões e aquisições. Não sei se você sabe, mas um novo funcionário que chega na empresa, ele gera de prejuízo 3 meses de prejuízo, porque é o tempo que ele leva para se adequar à cultura daquela empresa. Então tem muito para a gente falar sobre esse assunto, meu amigo. Um prazer enorme para você que está em casa aqui assistindo a gente. Dá seu like, compartilha, aproveita, né? Todo dia que a gente tem uma fera como essa aqui na nossa frente para poder entender, inclusive, sobre esse universo, né? Em Nova York se falou muito sobre isso, sobre qualidade de vida, saúde mental dos colaboradores, do ambiente de trabalho. E certamente é uma tendência que também vem evoluindo na crença do empreendedor, na crença de quem quer ter um negócio, sobretudo, saudável. A NRF falou bastante sobre inteligência artificial, né? E a gente bem sabe que isso não tem mais volta. Tudo é inteligência artificial. Não é a inteligência artificial como a gente amadoramente conhece aí, com o ChatGPT, etc. Sim. Mas uma inteligência artificial treinada para fazer diagnósticos, para fazer previsões, para fazer análise de imagens, né? Para poder não substituir, mas ajudar um paciente a entender melhor, compreender melhor um exame médico que ele acabou de fazer e até mesmo dar uma assistência aí com saúde mental, né? Antes de chegar, por exemplo, a um psicólogo. Foi feita uma pesquisa há 15 dias atrás de alguns brasileiros sobre o uso do ChatGPT e muitos usando o ChatGPT para desabafar, para bater papo, para falar sobre as questões emocionais que eles estão enfrentando. Então foi falado bastante sobre isso lá na NRF também e é um assunto super interessante a gente trazer para cá também. A gente pegou esses dados aí. O Brasil, desde 2023, continua sendo o país, o segundo país no mundo com maior número de diagnóstico de burnout, né? E ano passado a gente teve um aumento aí de 68% do número de afastamentos das empresas por questões relacionadas à ansiedade e depressão. É o maior número nos últimos 10 anos em relação a isso, né? Então chama a atenção para a gente o que está acontecendo com a saúde no país, né? E como que a gente pode acabar trazendo a tecnologia para ajudar tudo isso aí. Afinal de contas, através da tecnologia, a gente consegue hoje ajudar pessoas mais para o interior da Bahia, que não têm acesso a médicos especialistas, né, que muitas vezes estão numa fila de espera aí de 6 meses, 1 ano para ter consulta com cardiologista, neurologista. Através da tecnologia e da inteligência artificial a gente consegue levar isso para eles. Bom, estamos falando sobre várias novidades. Eu falei para você, é muito assunto, cara. Dá para falar sobre muita coisa. Inteligência artificial, mudança no varejo, tendência, o virtual, juntamente nesse embate com o presencial. Porém, a gente fala também sobre qualidade de vida, bem-estar no ambiente de negócio, no ambiente de trabalho. Como equilibrar tudo isso? Cara, a questão não é equilibrar, a questão é se adaptar. Tudo é uma questão de timing, né? Perfeito. É você ficar atento ao que acontece nos Estados Unidos e trazer isso para cá. Eu gosto muito de dizer, tudo que acontece nos Estados Unidos chega no Brasil 5 anos depois. Então, quando você está olhando para o que está acontecendo lá fora e se antecipa no mercado, você não precisa equilibrar, você vai se adaptando, vai se antecipando no mercado e quando dá o boom aqui, você já está na frente aí como inovador, como pioneiro, o termo que você quiser dar, tá? E é bastante interessante, por exemplo, quando a gente começa a olhar algumas tecnologias do varejo nos Estados Unidos e China,
Né? A Amazon trocou outro dia aí mais de 70% dos funcionários por robôs, né? Para organizar o estoque, para fazer toda a parte de dispensa, né? De mercadoria. Na China você já tem drones fazendo a parte de delivery. Né? Então a tecnologia vem aí no varejo para facilitar muita coisa e a gente precisa se adaptar, cara. Não tem para onde ir. Né? A gente precisa estar de olho na tecnologia, a gente precisa estar qualificando nossos profissionais cada vez mais. E essa questão da saúde mental, ela anda junto, porque é exatamente essa questão de caramba, eu estou preocupado com o que vai acontecer. Aumenta muito a sobrecarga de quem está no trabalho, né? Aumenta muito a autocobrança, o nível de estresse, e aí, ao invés da empresa conseguir se adaptar, ela acaba se prejudicando por medo do que poderá acontecer. Né? Então isso é uma coisa interessante que a gente pode trazer aí para dentro das empresas, principalmente para a parte de liderança, né? Para falar, calma, gente, não é bem assim, esse bicho de 7 cabeças, todo mundo tá pintando por aí, não. Né? Tem coisa boa por aí também, dá para ter uma perspectiva positiva sobre o que tem para acontecer. E para lidar com essas diferentes gerações, o ambiente de negócio cada vez mais competitivo, eu ouvi há pouco tempo também um podcast, a preocupação de vários empresários de vários segmentos com essa dificuldade, né, de ter essa habilidade. Eu não sei se é uma questão mundial, uma questão do Brasil. Como é que você observa essa tendência, essa questão que tem sido para as empresas? Cara, eu particularmente eu tenho lidado bastante com o público mais jovem. Tá? Eu tenho algum pessoal que trabalha comigo com 25 anos, 27 anos, né, que é você saber se comunicar com eles, não é ter medo deles, mas entender quais são as necessidades deles. Eu gosto muito de dizer assim, ó, o ser humano, independente do país, religião, cultura, ele tem 5 necessidades. Tá? Ele tem a necessidade de ser amado, de ser acolhido, de ser reconhecido, de se sentir pertencente, né, e se sentir protegido. Né? Então, amado, acolhido, pertencente, reconhecido e protegido. O ser humano tem essas 5 necessidades. Independente de idade, quando a gente entrega esses 5, a gente consegue se comunicar bem com qualquer pessoa. Independente de idade. A questão que muda é só entender o comportamento do outro agora. Na questão de adaptação. A gente tem, dentro dessa questão de saúde mental, a gente tem tido muito diagnóstico, né, relacionado a transtornos de hiperatividade, que é o TDAH, e muito diagnóstico relacionado com a questão do autismo, ou se está dentro do espectro autista, se não está. Então a pergunta não é como se comunicar, mas como entender esses perfis e adaptar eles ao mercado de trabalho. Porque se a gente for pegar grandes pensadores da história, se a gente for pegar o Einstein, o Steve Jobs, se a gente for pegar as pessoas que ditaram a tecnologia no mundo, o próprio Elon Musk agora, todos eles de alguma forma têm um espectro autista ou eram hiperativos. E se tornaram o que se tornaram porque eles aprenderam a se adaptar, eles entenderam como é que eles funcionavam e eles aprenderam a mostrar para as pessoas, olha, eu funciono assim, se você não quiser trabalhar comigo, tá tudo certo. Né? Ao invés de assumir uma posição de, caramba, eu tenho isso, e agora o que é que eu faço? Coitadinho de mim. Né? Então eu penso assim, é mais uma questão de entender de fato como que o ser humano funciona a nível emocional, comportamental, que eu acredito que fica fácil da gente se comunicar com eles. Quando a gente pontua, por exemplo, sobre tendência, sobre o futuro do bem-estar corporativo, né? A gente fala sobre que forma de equacionar, não vou dizer mais equilibrar, mas de equacionar essa questão do ponto de vista que o empresário entenda essa importância e que os colaboradores também possam performar cada vez melhor. É importante a gente entender que o que está acontecendo hoje nunca aconteceu na história da indústria, do comércio, que são pessoas que estão cada vez mais motivadas pela missão e pelo propósito daquela empresa. Né? E não a questão financeira não tem sido mais um motivador. Né? A Forbes, na semana passada, até lançou uma matéria nova falando a respeito do salário emocional. O que é o salário emocional? Aquele colaborador que ele se sente pertencente de uma missão naquela empresa, que ele percebe que o trabalho dele está colaborando para a transformação da vida de alguém. Se você aumenta o salário dessa pessoa, não motiva ela tanto quanto a missão de realizar algo em prol da sociedade, dos outros, enfim. Tá? Então, eu gosto muito de dizer assim, as empresas que não conseguirem se adaptar ou não conseguirem melhorar a sua cultura organizacional com foco em pessoas, está com descontados. Porque negócios é sobre pessoas. Né? Ninguém cresce sozinho, a gente só cresce com pessoas, com a ajuda de pessoas, com parcerias estratégicas, com colaboradores. Né? Então, quem não entende de pessoas está com dias contados.
Tá? Então, vamos pensar todas as maiores empresas do mundo já estão aplicando desde 2013, 2012. Se a gente pegar o Google, se a gente pegar a Amazon, se a gente pegar os grandes hotéis como a Hyatt, se a gente pegar Salesforce, se a gente pegar as grandes empresas do varejo de tecnologia, já vem aplicando ferramentas de felicidade corporativa, de mindfulness dentro do trabalho, desde lá para melhorar o ambiente de trabalho, para chegar agora não estar sofrendo tanto. E se você enxergar uma tendência, né? E se você ter uma visão, o que é uma visão? Cara, eu acho que vai acontecer isso aqui, ó. Acredita nessa visão, né? E foca nela. Então, as empresas que não conseguirem ter essa visão do que vai acontecer daqui a 10 anos, segundo o órgão mundial de economia, até 2030, a gente vai ter aí um gasto de 16 trilhões de dólares voltados para a saúde mental. Isso é mais do que diabetes, câncer e doenças respiratórias juntas. Você pegar todo o custo que a gente tem para combater o câncer, para combater doenças respiratórias, né, para combater doenças cardíacas, é menor do que o prejuízo que a gente vai ter relacionado à saúde mental até 2030. Isso já mostra muita coisa sobre tendência e sobre o futuro do que poderá acontecer com as empresas que não se adaptarem para esse novo cenário. Então você que está me acompanhando agora, não perde tempo. A gente está em 25, então se antecipa essa realidade. Porque assim, não é algo que é um achismo, é uma perspectiva, é algo que tem sido estudado, né? Então, o quanto antes você entender isso e correr atrás vai ser fundamental para o sucesso do teu negócio. E aí é claro que você tem uma série de ações e medidas que você precisa tomar dentro da empresa, desde construir processos internos ou reorganizar, reestruturar esses processos, né? Entregar aí uma assistência médica, psicológica para esses funcionários, né? Depois tem que fazer, claro, um diagnóstico para entender como é que está a saúde mental dos colaboradores, como é que está esse clima organizacional, se ele é tóxico, se ele é saudável, se ele não é, né? Como que está o nível de satisfação desses colaboradores em relação à empresa, porque às vezes ele está ali trabalhando pelo dinheiro, mas não está satisfeito com o ambiente de trabalho, né? E uma tendência que está surgindo aí, desde o finalzinho da pandemia, que é a questão da felicidade corporativa, né? Hoje a felicidade corporativa, a Continental Pneus, por exemplo, que tem aqui pertinho, já aplica a felicidade corporativa, a própria Heineken já aplica a felicidade corporativa, e foi criado um novo cargo executivo dentro das empresas para trabalhar somente com esse setor, buscando aí criar um ambiente de saúde mental favorável para essas empresas e para os colaboradores, que é o CHO, né, que é o Chief Happiness Officer, que é o novo executivo C-Level que as empresas criaram, né, exatamente para cuidar desse setor de saúde mental. Então olha para onde é que a gente está indo, amigo. Nossa. E geralmente quem está à frente de um cargo como esse? Geralmente pode ser um psicólogo, né, pode ser uma pessoa responsável aí, especializada em comportamento humano, em gestão das emoções, em clima organizacional, é a pessoa que está na frente disso. Os salários podem variar aí de 8 a 40 mil reais por mês. Nossa, é algo significativo para qualquer mercado. Pra você ter ideia da importância desse mercado. Hoje você pagar aí um salário executivo, né, de grandes empresas estão em torno disso, né, 40, 50, 60 mil reais. Essas empresas não iriam criar um novo cargo com esse nível de importância, com esse nível salarial, se elas não acreditassem que isso fosse importante. Né? Perfeito. Diego, a gente tem assunto aqui, tema para 1, 2, 3 horas. Tem a telemedicina que está surgindo aí também, uma tendência absurda de levar saúde aí para empresas que não têm capacidade de contratar um plano de saúde. Nossa. Contrata ali um serviço de telemedicina, oferece ali assistência médica 24 horas para os seus colaboradores, e isso para interior também é sensacional. Verdade. O pessoal não precisa mais se deslocar para as cidades. Para capital, poder, por exemplo. Exatamente. Então é algo fundamental. Deixa teu arroba aqui para quem deseja te acompanhar, conhecer um pouco mais, inclusive, da tua trajetória, por gentileza. Massa, Danilão. Meu Instagram é o diego.wildberger. O pessoal pode colocar na tela aqui embaixo depois, eu faço o pessoal da produção. Ajuda aí. Né, para colocar esse Wildberger aí, porque é diego.wildberger é o meu Instagram. A empresa, né, minha empresa de telemedicina é a meditcorp.com.br, que é a empresa de telemedicina, tá?
E o Lead Bahia, né, que eu sou head de varejo do Lead Bahia, né, o Lead, que é um grupo de empresários aí, construído pelo João Dória, que é ex-governador e prefeito de São Paulo, né, hoje está aí em mais de 20 países, né, mais de 25 unidades no Brasil, tipo, 55% do PIB nacional bruto hoje está dentro do Lead, né, e eu assumi esse desafio aí de ser head do varejo do Lead aqui na Bahia. Quem quiser saber mais sobre o Lead, dá uma pesquisada aí no Google, lead.com.br, para conhecer mais um pouquinho sobre isso aí. Um abraço e Obrigado, até a próxima, Danilão. viu? Até a próxima. Obrigado, pessoal. Pois é, e seguimos por aqui no Centro de Convenções de Feira de Santana.